Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre. Eu quero agradecer também aos telespectadores que nos acompanham sexta-feira à noite e no sábado também, quando o programa é reprisado em horário nobre. Muito obrigado pela fidelidade na audiência. E a gente vai começar o programa com Osmi. Osmi respeitando, Narciso, a hierarquia. A idade. Mas a idade teria que começar pelo Narciso. Senador, bem-vindo ao nosso programa, é a primeira vez que está vindo, né? Você é autor de um projeto que a mim me acha muito simpático, que tramita no Senado Federal, acredito, que é o que diminui o número de senadores e de deputados em todo o país. Então, eu gostaria que você explicasse melhor ao telespectador acriano, ao nosso ouvinte, como é que vai funcionar, em que pé está esse projeto? Olha, essa é uma ideia de agora. Eu, quando estava prefeito e a Marina foi eleita senadora, eu tive uma conversa com ela, aliás, a Marina parece que está aqui no Acre, e eu falei, pô, Marina, se fosse eu apresentava uma proposta dessa. Eu nem sonhava em ir para o parlamento. Porque eu não consigo explicar, porque 3 senadores por estado, e não é aqui não tem nenhuma intenção de firula, nem coisa nenhuma não, porque eu apresentei esse projeto já faz algum tempo, mas quando os Estados Unidos, por exemplo, tem 2 por estado. É um país que tem uma população bem maior que a nossa, mais de 100 milhões de habitantes a mais, tem 54 estados. Mandato de 6 anos, né? E só tem 2 senadores por estado. No nosso são 3, que é um resquício ainda da ditadura. Do senador biônico lá de trás. Então, para mim, ficaria mais difícil ser senador, teria um número menor, e eu entendo que isso aumentaria o prestígio do Senado, é a minha opinião. Na Câmara Federal também, a proposta que eu tenho de reduzir em 25%. Então, em vez de 513, você teria 385 parlamentares, com o piso também... Isso seria o mínimo? O mínimo também. Ou seria 6 ou manter os 8 que você tem, mas tem estado que tem 70 deputados. São Paulo, né? Então, você reduziria, no geral, manteria um mínimo de 8 deputados federais. Mas o que é interessante é que isso poderia ter um reflexo nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, tendo uma redução drástica de custo. Mas eu falo o seguinte, isso é igual a um concurso público ou vestibular. Você teria maior dificuldade para alcançar uma vaga daquela. Para mim, é uma valorização do parlamento que nós teríamos. O presidente da França agora, Macron, acabou de eleger mais da metade dos que foram eleitos agora, porque lá são 300 senadores e 500 deputados, são 800 o parlamento. Mas é diferente do nosso. O Senado lá não tem a representação que nós temos aqui. Ele quer fazer essa diminuição. Ele já propôs e falou que se não aceitarem, ele vai fazer de qualquer jeito com o apoio da população. Em Taiwan, tinha uma época que vocês assistiam na televisão, era uma briga danada, os caras se pegavam, rolavam no chão. Tinham 260 congressistas lá. Eu fui lá em Taiwan. E eu perguntei, eu falei, mas por que reduziu aqui? Começamos aí uma confusão, aí começou a ficar uma meia anarquia, não sei o quê, daqui a pouco apareceu uma emenda, tirou 100 parlamentares, ficaram com 160. Eu acho que o nosso parlamento nós precisamos de muita coisa, uma reforma política, uma requalificação, mas acho que do jeito que nós temos esse modelo político partidário, ele venceu a validade. Nós estamos muito mal diante da sociedade e algo tem que ser feito e as mudanças têm que vir. Você não deu a chance concreta disso? Luiz, eu fiz a proposta e o Senado tem um instrumento chamado E-Cidadania. Né, nas mídias sociais, internet, tem lá, a Rádio Senado, a TV Senado. Meu projeto já recebeu 1.350.000 assinaturas. A pessoa entrou lá, botou o nome, preencheu um cadastro defendendo. O que tem mais apoio lá chega a 400.000. Então, é incrível. Eu nunca fiz um discurso na tribuna. O relator, agora eu estou pedindo o Randolfo que seja relator, mas o pessoal põe em banho-maria, botaram o Jucá. Romero? Aí eu cheguei, Jucá, eu não quero fazer discurso contra a sua relatoria. Aí eu falei, não vou pegar essa relatoria, não, botaram na distribuição, porque todo período redistribui. Eu estou querendo um senador, eu tinha pedido na época para o Aloysio Nunes, que tinha aceitado, mas virou ministro. É o projeto hoje de maior aceitação popular, e o pessoal fala de proposta de 2 milhões,
eu não fiz um discurso e a minha proposta tem 1.300.000, quase 1.350.000 apoiadores voluntariamente foram lá e deram apoio ao projeto. É o mais popular projeto. Então, isso mostra que a crise no parlamento, não só no Congresso, mas nos estados, nas câmaras, é muito grande. A crise da representatividade. A gente fala muito, Jorge, em reforma política. O Congresso vem sentando anos e anos em cima dessa reforma política. O que fez aí foi uma vergonha, não foi reforma política coisa nenhuma. Continuamos com as coligações proporcionais, não temos cláusula de barreira, temos aí dezenas e dezenas de partidos que são mais siglas de aluguel. Eu queria saber de concreto o que há hoje para fazer essa mudança no Congresso até outubro, né? Que tem que ser um ano antes. Até setembro. Até setembro, né? Teria que fazer até setembro. Imagina, Setembro, nós estamos no recesso, volta agosto, tem que votar nas duas casas. Duas casas, 45 dias. É muito grave, é muito arriscado. E se nós não fizermos nada, eu acho que o ministro Gilmar e o TSE vai fazer. Porque, que é do pior jeito. Porque quando vai a Justiça Eleitoral fazer as regras da eleição, em vez dos legisladores fazerem, aí nós estamos correndo um duplo risco, não é? Com todo respeito à Justiça Eleitoral. Já corremos hoje. Então, Luiz, dentro desse processo, o que pode passar? eu acho, Luiz, a tua pergunta é muito interessante. Hoje de manhã eu li na Folha de São Paulo uma entrevista do presidente Lula para o Juca Kfouri, para o Trajano, num canal desses aberto, de YouTube, e que foi reproduzido pela Folha. E o Lula faz uma autocrítica. Ele fala que o PT, porque aí não sou só eu, né? É bom que eu botar aqui Ele faz duas questões de autocrítica do PT. Primeiro, o PT chega no governo, depois de lutar tanto para chega e não muda as regras políticas e resolve fazer exatamente o que os outros partidos faziam. E nós não podíamos ter feito isso. É a primeira coisa. O senhor diz isso há bastante tempo, né? Eu já faço isso há tempo, mas é importante dizer, o presidente Lula falou isso hoje, está gravado. E aí o segundo aspecto foi nessa linha que você botou, Luiz. Ele falou o seguinte: nós não fizemos reforma política. Tentamos, eu lembro que ele apresentou uma proposta, chamou todos os governadores, entregou para o Congresso, mas isso é diferente de botar na linha de prioridade da decisão política. Quando nós fizemos, nós somos maiores vítimas hoje. O PT é vítima disso. E o modelo que a gente tem de financiamento... O PT e todos os partidos, porque, né? veja bem, a dificuldade que é. Quando a gente perdeu o controle dessa coisa partidária, o país foi... Todo mundo querendo montar seu partido, querendo ganhar espaço. Aí você traz junto com isso o financiamento de campanha. Essas duas coisas é tipo um remédio que perdeu a validade. O nosso sistema político partidário de financiamento eleitoral. Ele perde a validade, não tem mais efeito, o remédio. Mas como demora um pouquinho mais, ele vira veneno. Eu acho que o nosso sistema político virou veneno. E nós vamos ter que fazer algo imediatamente. Senador, e eu vou já falar o que é que eu acho que pode ser. Mas diga. se o ex-presidente Lula fez essa meia-culpa, E fez, hoje. ela deveria ter sido feita também por Fernando Henrique Cardoso e pela Dilma no primeiro mandato dela. Sem dúvida. Primeiro, Narciso, o presidente Lula tinha 87% de ótimo e bom. Fez a sua sucessora, o que a gente chamava, assim, com todo respeito ao presidente Dilma, um poste. E nós não priorizamos e fomos vítimas disso. Mas deixa eu concluir aqui o meu raciocínio. Quando nós chegamos em Brasília para fazer essa carta de boas intenções, né? Porque a nossa Constituição, com todo respeito, do Ulisses Guimarães diz que a gente tem que respeitá-la, Sempre. mas podendo criticá-la. É o que eu faço. O partido do Osmir Lima, sozinho, compunha uma maioria constitucional, imagina. É muita coisa. O PMDB sozinho compunha a maioria constitucional. Veio o governo FHC, que chegou também aos 85% de ótimo e bom, que foi sucedido por Lula, que obteve 85% por ótimo e bom. E, surpreendentemente, a maior aprovação presidencial do Brasil foi a da Dilma no primeiro mandato dela. Teve maior aprovação. E nós não fizemos, não foi feita a reforma política com toda honestidade. É porque todos os governos preferiram negociar com os partidos no varejo do que no atacado, para compor suas maiorias parlamentares, quer seja para aprovação de leis normais ou constitucionais. Hoje nós chegamos a triste situação. Nós temos 35 partidos legalmente instituídos no Brasil, 50 aguardando o brevet. Eu ouvi isso do presidente do TSE. 50 para ver. E nós temos um Congresso Nacional
que o maior partido do Congresso Nacional tem 10% da Câmara dos Deputados. Então não há. Tem como Não há. construir maioria. Então chegou um momento em que a maioria constitucional ou qualquer tipo de maioria no Congresso, você vê o Temer, hoje está preocupado se vai conseguir 171 votos para evitar de ser do processo. Então, esse país, com essa estrutura partidária que está aí, ele simplesmente tornou-se governável. Eu concordo, mas eu acho que o que o Luiz Eu botou... gostaria que Qual a respondesse basicamente qual a solução disso. Em que se atém isso? Olha, o veneno, essa situação toda que nós fomos vivendo, ela levou a isso e teve um agravante. Os governos, que tinham 20 ministérios, foram ter que passar para 30, para 40, para poder negociar, para poder né? fazer governo de coalizão, porque não cabia todo mundo. Então trocou a Kombi por um ônibus, depois um ônibus maior, Correto. e aí fica impraticável você montar governo de coalizão. Ou fracassou também. Qual é a solução? Bem, nós estamos à véspera da anualidade, quer dizer, não pode se mudar a regra de uma eleição depois que o ano eleitoral começou. Até o final de então, setembro. é uma situação crítica para nós. O A não ser ideal... que permita, a não ser que o Supremo também diga que vale. Né? Mas não tem como. Você não pode mudar as regras com o O jogo Nelson jogando. Jobim, numa eleição, instituiu a verticalização dentro da anualidade. Mas certamente, no Brasil está vivendo aí, viveu golpe, viveu todo tipo de coisa, agora está vivendo uma situação tudo inovadora, com um mundo de esdrúxula mesmo, então não admiro que não conte nada. Mas por que tem que contar tudo antes de 3 de outubro? Porque tem um prazo de filiação partidária, tem uma série de prazos que aí começa o jogo. Você não pode mudar as regras se o jogo já começou. Mas, enfim, isso para o pessoal que está em casa. O ideal, Luiz, nesse país, e aí isso teria sido a solução, uma constituinte exclusiva. Com pessoas eleitas para fazer o novo regramento político, partidário, sistema político nosso, e aí sim, vá lá, esses aí cairiam fora, e quem fosse com aquelas regras se elegeria. Isso não dá para preparar. mais pra fazer. Nós perdemos todas as oportunidades de fazer. Nesse momento, a decisão é o seguinte: qual vai ser o financiamento? Tem um movimento forte na Câmara, por enquanto, com ressonância no Senado, quer dizer o seguinte, mais do mesmo. Querem pegar o fundo partidário e passar para 6 bilhões. O governo acabou de anunciar aumento de imposto, coisa que o governo dizia que tinha que derrubar a Dilma para poder botar um governo, para poder ter responsabilidade fiscal e acabar com o aumento de imposto, e isso é que falava. Acabaram de propor aumento de imposto. Então, veja que situação que a gente está. O financiamento de campanha, eles estão propondo que tenha um fundo partidário de 6 bilhões. Eu sou totalmente contra isso. Quer dizer, nós estamos vendo a política se desmanchando do ponto de vista do respeito perante a sociedade por conta do poderio econômico nas eleições. E o pessoal está querendo mais dinheiro para as eleições, quando nós deveríamos ter eleições bem mais baratas. Esse é um aspecto. O outro é o sistema eleitoral mesmo do voto. Falar agora de parlamentarismo, como está falando o Serra, aí, sinceramente, aí é uma coisa absurda. Nem um distritão passaria? Não, vou só concluir essa coisa do parlamentarismo. Parlamentarismo, para mim, é um sistema interessante quando você tem todo um processo legislativo, o parlamento amadurecido. É uma espécie de um estágio adiante. Tem gente que acha que quer o parlamentarismo porque vai ficar trocando de governo aí de vez em quando, fazer barganha. Então, imagine se... Quando o parlamento está vivendo sua pior crise, o pessoal diz, vamos botar o parlamento para governar, para decidir o presidente. Então, é complexo essa O regime discussão. parlamentarista exatamente impede que isso aconteça. Então- Porque quando o governo cai o parlamento junto. Pois é, mas aí veja bem, aí é só uma troca de governo, chamar nova eleição, mas eu acho que nós teríamos que amadurecer para isso, e eu particularmente acho que as grandes democracias aí que a gente tem, nós temos vivido, pelo menos no mundo ocidental, são presidencialistas, eu acho que seria um estágio lá para frente. O que está em discussão hoje... Parlamentarismo. O que nós estamos em discussão... Não, mas eu tenho minha tese. Eu tenho minha tese sobre presidencialismo. Eu estou falando, os Estados Unidos é presidencialista. Né? Nós temos... É o único que serve como exemplo. Para nós acabou aqui de do parir lado... o Trump, né? Mas paciência. Nós vamos ter que fazer uma experimentação dessa. Mas eu acho que assim, o que está vindo lá do arranjo da Câmara, a última notícia que tem, é
é a ideia de fazer o distritão. Seriam os mais votados. Os mais votados, Luiz. Os mais votados, Fim das coligações proporcionais. que para mim vai tentar na contramão do que o Ulisses Guimarães dizia, né? Ele disse, esse parlamento agora está ruim, espere o próximo. Aí você vai ver o que é ruim. Eu não concordo muito com isso, eu sou do parlamento, tenho que respeitar, mas eu acho que nós estamos muito mal diante da sociedade. E não é sem razão. Agora, o distritão, que pode ser uma solução, porque é fácil de implementar, o mais votado leva, mas é uma maneira também que estão encontrando de preservar a maioria dos que ocupam hoje o Congresso, porque são as pessoas que têm mais Esse é o nome, objetivo. é mais fácil de votar. Eu não estou aqui diminuindo, mas ele resolve o caso de Tiririca, por exemplo. Porque sempre que se fala, Tiririca teve aquele absurdo de voto, elegeu acho que 3. E tem um outro, o Russomano, ele e o Russomano elegeram 6. Pessoas que não tiveram voto. Enéia, na minha época, elegeu 7. Então, veja bem, nós temos essa situação no Brasil, que o povo nem... O distritão não descaracterizaria os partidos, enfraqueceria os partidos. Por isso que o ideal, quando fala-se de distritão, é um distritão misto. Que você tivesse votação no partido e votação no mais votado. O eleitor poderia escolher o candidato do seu distrito e votar nele, e votaria no seu partido também no distrito. Você teria, como na Alemanha, como na Alemanha também. Mas a questão é que nós estamos na UTI, a política está na isso aí, UTI, então isso aí tem eu que tirar concordo. de qualquer maneira. O distritão talvez parecia... E me parece que o PMDB já comprou isso, o Eunício, o Rodrigo Maia. Eu discordo de um deputado ter 5 mil votos, como teve o exemplo de Jamil, e um deputado de 2.100 está dentro do parlamento. Eu acho isso uma Eu acho desconexão que na tremenda. democracia, senador, eu acho que tem que ser fortalecido são os partidos políticos. Cláusula de barreira. Eles são Você vai nesse representados. jogo, Os partidos políticos não pode ser essa anarquia que tem hoje no Brasil. Cláusula de barreira está nesse jogo? Pois é, mas veja só, como está muito pulverizada a representação partidária lá, que cláusula de barreira passaria? Não passa, é verdade. Então vai continuar anarquizada. Por isso que o meu projeto de aquilo que redução eu dos números disse. de parlamentares tem tanto apoio. Eleger um Mas é uma presidente situação da mesma muito séria. condição, dá no mesmo. Olha, acabou de ter, a França nem estava vivendo o que nós estamos, e o Macron vai lá, chegaram para ele, quando ele estava candidato, falou o seguinte, olha, tem que ter um partido, você não tem, ele criou o Marcha. Aí esse candidato, a Le Pen, teve 32%, que é a extrema-direita, e ela depois elegeu 6 parlamentares só, o partido dela, então não teve nem 10% dos votos, porque eu acho que estamos tendo uma mudança no mundo. Com o Trump lá, com o que ocorreu na França, agora eu não sei que mudança nós vamos ter, nós, no nosso país, depois de tanta confusão, depois do impeachment sem crime de responsabilidade, depois de um governo Temer, que em um ano já se transformou em algo que ninguém sabe prever qual o custo para ele se manter até as eleições, porque já tem o Rodrigo Maia entrando também, por outro lado, se credenciando para ser presidente. E eu até acho que o Rodrigo Maia é uma espécie de boia do Temer. Eu acho que eles estão se entendendo. O senador Collor, outro dia, falava para mim, Jorge, isso é combinado. Porque se ficar muito ruim para o Temer, é a mesma base. Chega então a gente põe o Rodrigo Maia, ele cuida do Temer que saiu, cuida da turma que saiu e segue com o mesmo governo. Até radicalizando um pouco mais, porque aí seria o democrata um pouco mais ainda ousado do ponto de vista do liberalismo do que o atual fazer governo. aqui uma consideração, Narciso, você pode fazer a consideração depois do intervalo? Pô, você quem manda. Ok, então a gente vai para o intervalo e voltamos para o segundo bloco, iniciando com o Narciso, daqui a pouquinho.